Primeira coisa, tem que saber de onde veio esse ruído, que não tinha antes. Então. Timóteo, você desligou a bateria? Canal. Piano? Isso. Estão falando que tá frio aqui, viu? A Priscila tá até com o casaco de pele dela já. Então, tem uma presença muito gostosa de Jesus aqui, e os cânticos que... Quem que foi que trouxe dessa vez? Timóteo? Muitos cânticos que o Timóteo sentiu que deveríamos cantar hoje aqui, falavam do relacionamento pessoal com Jesus. Especialmente quando nós cantamos Abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. E depois fala, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero estar junto do Senhor. Os cânticos, de uma forma geral, apontavam para esse desejo de comunhão com o Senhor. E nessa semana, eu entendi que eu deveria pregar um salmo que eu preguei em 2011, no retiro que fizemos na Páscoa. No ano de 2010, lá pelo mês de maio, o Senhor me mostrou o Salmo 101, e quando eu estava fazendo as minhas leituras no Salmo 101, Deus me ordenou que eu memorizasse os versículos 1 a 4. Então, toda vez que eu estava sozinho no carro, estava tomando banho, alguma coisa assim, eu estava sozinho, eu começava então a recitar o Salmo 101. E foi um texto que marcou a minha vida num período. E eu senti, não sei porquê, que era necessário compartilhar. Alguns que estiveram no Retiro da Páscoa em 2011 ouviram essa pregação. Mas a gente ouve e depois a gente esquece. E muitos dos que estão aqui, que estavam lá, eram muito novinhos e certamente não lembram nada. E outros que estão aqui, falo dos jovens especificamente, nunca ouviram, porque chegaram um pouquinho depois. Então, eu creio que é uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu pretendo ser bem rápido, já que o trovão hoje, com aquele olhar trovejante, não, mas com aquele olhar, ele conseguiu me inibir dessa vez, fiquei com medo. Tudo mentira. Quando acabar essa reunião aqui, eu preciso falar com o Trovão, com o Nau e com todos que tocam, tá? Ninguém vai embora desse lugar enquanto os que tocam não vão embora enquanto não falarem comigo. Se eu for até 2 horas da manhã, vocês fiquem aí comigo, por favor. Salmo 101, vamos ler os versículos 1 a 4 só. Vamos lá? Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Eu vou parar nesse versículo. Outro dia a gente prega do 5 até o 8. Esse salmo é dividido em 2 partes, exatamente idênticas, né? A primeira parte fala, é o salmista que está falando. Na segunda parte, do versículo 5 a 8, é Deus que está falando. E o salmo, muito didático, ele começa com a apresentação de uma intenção. Ele avisa, olha, eu vou neste salmo cantar ou falar em forma de poesia sobre a bondade e sobre a justiça.
Então, o tema desse salmo é a bondade e a justiça, só que no final do versículo, ele fala, a ti, Senhor, cantarei. A poesia hebraica é uma poesia que trabalha em estruturas paralelísticas. E o segundo verso, geralmente, substitui um termo por outro. E ele trabalha na mesma direção, ou então, às vezes, vem em sentidos opostos. Por exemplo, em Provérbios você lê assim, que o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a desonra da sua mãe. Então, você vê o sábio, o insensato, a honra, a desonra, o pai e a mãe. Às vezes, os versos vêm em oposição. Mas, neste versículo, a segunda parte do verso vem confirmando a primeira. Então, quando ele fala, eu cantarei a bondade e a justiça, e na segunda parte ele fala, a ti, Senhor, cantarei, ele está reconhecendo que bondade e justiça estão incorporadas em Cristo, porque Senhor aqui é Jeová. E, de fato, você só encontra bondade e justiça em Deus. Embora Deus não seja perfeito por causa do sangue de Jesus que está colocado sobre nós, nós sabemos que somos sujeitos a pecar. Nós somos de carne, e nós temos, às vezes, desejos ruins, às vezes nós temos temperamento descontrolado, às vezes a nossa boca fala o que a gente não gostaria de nunca ter dito, às vezes a gente tem problemas de comportamento, de vícios dos quais a gente quer se libertar, a gente sabe que a gente não é perfeito. É que Deus, pela sua misericórdia, ele nos vê através do filtro do sangue de Jesus, né? Mas Jesus é perfeito. Romanos confirma isso. Romanos 3, se não me engano, versículo 10 fala, como está escrito, não há justo nem sequer um. E no versículo 12 ele fala, não há quem faça o bem. E é interessante, porque você vê tanta gente fazendo coisa boa, você vê tanta gente promovendo campanhas de solidariedade, fazendo benfeitorias, mas a Bíblia diz que não há quem faça o bem. Então eu descubro que existe um nível de bondade que nós humanos não conhecemos e que nós nunca sequer conseguimos arranhar, porque a Bíblia fala que as nossas melhores ações não passam de trapos de imundícia para Deus. E o salmista, então, ele se dedica a falar sobre o Senhor. Vou cantar ao Senhor. E aí, então, no versículo 2, ele fala, eu vou atentar sabiamente ao caminho da perfeição. Porque se você quiser encontrar o Senhor, você tem que andar no caminho da perfeição. Deus é 100% santo. Em Deus não existe 2%, não existem 3% de maldade, de sujeira, para que eu possa, de alguma forma, me equivaler a Ele. Deus é 100% santo. E eu quero chegar a esse caminho. Se eu quiser encontrar com Deus, eu preciso estar no caminho da perfeição, que é o caminho que Cristo ordenou que andássemos. Por isso que ele fala, eu vou atentar sabiamente. A palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da... Quer encontrar o Senhor? Comece a temer ao Senhor. Levar Deus em consideração antes de tudo que vamos dizer. Levar o Senhor em consideração antes de todas as decisões que vamos tomar. Antes de tudo que vamos fazer. Levar o Senhor em consideração. E ele fala, eu vou atentar sabiamente ao caminho da perfeição. E aí ele pergunta, Senhor, quando virás ter comigo? Nós cantamos, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar. Né? Mas a pergunta do salmista é, quando é que o Senhor virá ter comigo? Eu não aguento mais de vontade de estar perto do Senhor. É um salmo que fala da comunhão. Mas a pergunta do salmista é, como é que eu posso me aproximar do Senhor e manter comunhão com Ele, se eu sou desse jeito e Ele é 100% puro? Naquele tempo, Jesus ainda não tinha morrido, você sabe disso. Então, ele toma algumas decisões. E este foi o versículo esse o salmo que Deus usou para falar comigo naquele ano. Deus me disse que eu devia tomar algumas decisões. E não são decisões específicas do tipo, vou acordar às 7 da manhã ou não vou comer mais carne. Mas são decisões que vão pautar cada atitude da minha vida, para que ele pudesse andar no caminho da perfeição. E a primeira decisão que ele tomou, e eu queria compartilhar rapidamente, hoje eu prometo que eu vou ser curto mesmo, porque é um momento, eu quero que vocês vão embora daqui desse ano, é a última reunião de jovens no ano de 2015, né? Alguns de vocês a gente não vai ver por um bom tempo, mas eu gostaria que você levasse essas palavras no seu coração para onde quer que você vá. E que elas estejam guiando
o teu caminhar. Você vai sair em férias, você vai viajar para longe, você vai encontrar gente de tudo quanto é tipo, você está indo para a faculdade, você vai encontrar muita coisa louca. Mas eu quero, se eu pudesse te ajudar de alguma forma, eu queria te deixar 3 conselhos, 3 decisões que este salmista fez com Deus. Foram 3 votos. Primeiro, portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Quantas vezes nós temos um perfil que todo mundo enxerga, mas dentro do nosso coração nós agasalhamos dúvidas, nós agasalhamos pensamentos, nós agasalhamos, às vezes, rancores ou amarguras, ou às vezes nós desejamos aquilo que nós sabemos que Deus abomina, mas a gente não fala com ninguém. Isso não é viver sinceramente. Seus medos precisam vir à tona. Suas dúvidas precisam vir à tona. Quantos jovens carregam dúvidas desde os 13, 14 anos, nunca perguntam para ninguém as suas dúvidas. Aí quando eles resolvem tomar as decisões erradas, já estão com 18, 19, 20 anos, tarde demais. Abre o jogo. Abra o jogo. Não esconda. O coração sincero é aquele que está aberto. Não tem nada a esconder. Está chateado com alguém? Vai tratar com ele. Está com dúvidas sobre tudo que o mundo ensina aí fora? Vai perguntar para alguém. Portas adentro, terei coração sincero. Quantos de nós temos uma vida fora do nosso quarto e outra vida dentro do nosso quarto? Ou quantos de nós podemos abrir o nosso computador? Pode olhar, está aqui aberto, não tem nada a esconder. Quantos de nós poderíamos colocar uma pessoa sentada do nosso lado e caminhar o dia inteiro com essa pessoa, para ela saber onde a gente anda, com quem a gente está, o que a gente fala, sem medo. Sem medo. Quer encontrar o Senhor? Tenha um coração sincero. Tenha um coração sincero. Não é porque você vai me ofender, ou porque um dia você vai ofender ao pastor da igreja, ou não é nada comigo, é com você. Que Deus não vai caminhar junto, Deus não vai manter comunhão com coisas escondidas. Acã escondeu o tesouro. E Deus não se agradou de Acã por causa daquilo. Portas adentro, na minha casa, terei coração sincero. Segundo, eu falei que hoje vai ser muito rápido, né? Segundo aí, versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. É certo que o diabo coloca coisa injusta diante dos nossos olhos, muitas vezes. Mas aqui o verbo está na primeira pessoa, e a voz é ativa. Eu não porei coisa injusta. E o diabo às vezes pode, na sua matreirice, na sua safadeza, ele pode mostrar muita coisa que a gente não quer ver. Mas eu não vou procurar por elas. Eu não vou por coisa injusta. Por que ele se preocupa tanto com as coisas que vão diante dos olhos? Porque os olhos e os ouvidos são as nossas portas de entrada. É por meio deles que o diabo seduz a nossa mente, daí desce para o coração e daí vira pecado. A gente canta lá no coral, guarda o teu coração. Mas se a gente pudesse fazer uma paráfrase, primeiro a gente diria, guarda os teus olhos. Guarda os teus olhos. Eu não vou pôr coisa injusta. E a gente sabe o que a gente gosta de ver. Cada um tem aquilo que gosta de ver. Eu não preciso ficar aqui fazendo uma listinha. Você sabe o que você gosta de ver que desagrada o Senhor. Quer andar perto do Senhor? Porque o salmista queria, quando virás ter comigo, eu quero te encontrar, eu quero estar perto do Senhor. Quando virás ter comigo, então eu vou fazer um voto. Eu não vou mais colocar coisa injusta diante dos meus olhos. Eu não quero me contaminar com essas coisas.
De modo que se você viu aquele vídeo, aquela pessoa falando aquele monte de abobrinha, corta, eu não quero isso, porque isso vai ofender o Senhor. Você é que sai perdendo, porque você quer ter comunhão com o Senhor, mas o Senhor não vai compartilhar o seu coração com aquele tipo de coisa. O Senhor fala em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Deus não quer 50% do seu coração. Deus não quer nem 50% da sua mente. Ele quer 100% da sua vida. Mas se você ficar repartindo o seu coração com outros interesses, que você sabe que ofendem ao Senhor, você vai ter um problema. Deixa eu te falar uma coisa. Eu devia falar isso mais tarde, mas vou falar agora. Em algum lugar, eu não sei porque eu senti que eu tenho que falar agora. Às vezes, guardar aquilo que é nosso é guardar aquilo que é do nosso pai também. O nosso pai é o Senhor. Eu sou filho do Dicrã, aqui na terra, mas mais do que filho do Dicrã, eu sou filho de Jesus. Eu sou filho de Deus. E aquilo que ofende ao Senhor devia me ofender também. Quem aqui fica confortável quando chega alguém e começa a xingar seu pai, sua mãe, e falar mal deles? Como você se sente? Quando eu tirei carteira de motorista, que era o meu grande sonho, e eu pedia muito a Jesus que não viesse nos arrebatar antes desse evento memorável, vocês podem... Alguém vai brigar comigo por isso. Eu era tão idiota. Eu sou, talvez eu seja um pouco ainda, mas eu era muito idiota. Enfim, quando eu tirei a carteira de motorista, eu ganhei algumas autonomias. Uma delas foi ir de carro até o dentista. Eu usei aparelho dos 14 até os 18, 19 anos. E quinzenalmente nós íamos ao dentista, lá em Pinheiros. Mamãe às vezes ia de carro levando a gente. Era um momento único. Era um momento único. Assim, minha fé era testada até o último grau. Muitas vezes nós fomos de ônibus, várias vezes incontáveis de táxi. E aquela era uma dentista que lidava com crianças, né? E ela tinha uma estagiária que desde menininha foi aprendendo com ela. Então, você vai a cada 15 dias, durante 5 anos, você acaba ganhando certa intimidade com as pessoas, né? Fica tudo muito meio amigo e tal. Então, ela já estava, a moça, a assistente dela já estava na faculdade, eu também estava. E um dia eu fui com o carro do pai, e aí quando eu ia sair, ela também estava saindo do lado do consultório, porque ela ia para algum lugar e queria uma carona até, sei lá, Teodoro Sampaio, sei lá onde ela queria uma carona. E eu falei, tudo bem, te dou uma carona. E por causa da liberdade que já ganhou, assim que ela entrou no carro, ela abriu um maço de cigarro e ela acendeu o cigarro no meu carro. Eu falei, pode apagar. Aí ela falou, como assim? Eu falei, esse carro é do meu pai. Ninguém fuma em casa. Você não vai fumar. Bom, quase que ela pediu para descer ali, entendeu? Problema dela. Mas foi engraçado porque a primeira coisa que ela fez foi sacar o cigarro. Agora é interessante porque você vai concordar comigo. Se seu pai é contra cigarro, você não vai deixar a pessoa entrar no carro dele e sair fumando. Mas quantas pessoas ofendem o nome do Senhor aí fora? A gente fica calado, ouvindo. Mas é o nosso pai que está sendo ofendido. E a gente se conforma. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Se ofende o meu pai, ofende a mim. Você vai falar assim, nós vamos ter um problema muito sério. Não, nós não vamos ter um problema muito sério. Quer dizer, você vai ter um problema muito sério. As pessoas não vão gostar muito de você por causa dessas coisas. Mas a questão é que eu não estou aqui para agradar as pessoas. Eu estou aqui para dizer para elas que elas precisam de Jesus, elas vão para o inferno. Nós estamos em guerra. Aqui não é férias. Aqui é guerra. Nós estamos em trabalho. Nós estamos em missão. E eu estou defendendo o reino. Então eu não vou permitir na minha presença. Mas às vezes vai ficar estreito, né? E o terceiro, eu falei que ia ser rápido, viu? Vocês não acreditaram em mim. Então, primeiro, vamos lá, vamos repetir. Primeiro, portas adentro, versículo 2, parte B. Portas adentro, em minha casa, terei coração
sincero. Então, repita, terei coração sincero. Tenha coração sincero. Segundo, abre o jogo mesmo, abre o jogo com teus pais, abre o jogo com tua esposa, abre o jogo com o seu marido, abra o jogo. O Senhor se agrada disso. Segundo, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Repita, por favor. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Coisa injusta é tudo aquilo que vai contra os padrões do Senhor. Terceiro, aborreço parte final do versículo 3. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se lhe pegará. Numa época em que se fala em tolerância, nenhum versículo é mais desagradável do que esse. Porque a Bíblia está me dizendo claramente que eu não devo participar, nem concordar, nem aprovar o comportamento errado daqueles que se desviam. Então você vive nessa época do politicamente correto, que você tem que tolerar tudo e que você não pode dizer nada. A Bíblia me diz outra coisa. A Bíblia me diz que se eu estou vendo meu irmão fazer algo errado e eu fico quieto, diante de Deus, eu sou cúmplice do que ele está fazendo. Que é coisa muito séria. E é necessário que a gente formate a nossa mente com os pensamentos de Cristo e não com os pensamentos do mundo. O mundo fala que eu tenho que ficar quietinho, que eu tenho que ficar na boa. Agora, veja bem, eu quero fazer uma distinção, tá? Eu quero fazer uma distinção bem clara. Pausa um minutinho, deixa marcado aí, por favor. Vá comigo a 1 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu dar uma lida com vocês ali. E deixa eu explicar uma coisa que eu entendi hoje, viu? Para vocês. Outro dia eu estava conversando com um nobre colega estrangeiro, e ele falava assim, mas como é que fica? A gente vai... Eu falei, tem que confrontar o erro. Mas como assim? Vou confrontar o erro, mas a pessoa não tem o direito de fazer as escolhas dela? Isso não é... eu não estarei fazendo... como é que se fala, meu Deus? Não vou trabalhar, não vou agir com preconceito, não vou fazer discriminação. Você não vai fazer nada, meu querido. Você vai fazer o que a Bíblia te manda. Essas palavras estão muito em voga hoje em dia, mas elas não têm nada a ver com o pensamento de Deus. Jesus quer que a gente pense com as regras do reino, não com as regras da terra. Se você não consegue se despregar do pensamento do mundo e pensar com o pensamento do reino de Cristo, você não consegue exercer o reino de Cristo na terra, porque você está no mesmo nível de todo mundo. Mas eu queria que você fosse a 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Quer dizer, dizia que dentro da igreja está acontecendo coisa pior do que aconteceu lá fora. A saber, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Tinha alguém lá que estava pegando a madrasta dentro da igreja. E contudo andai vós ensoberbecidos, e nem chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Ficou todo mundo assistindo, está toda a igreja sabendo, e a igreja continua se gabando de que lá dentro tem todos os dons, porque a única igreja, a única carta de Paulo a uma igreja em que ele fala que lá havia todos os dons era de Corinto. Não faltava nada para eles. E sobravam outras coisas também. E eu, na verdade, então, olha só o Paulo irado. Ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí ele continua lá. Versículo 7, por favor. Lá no versículo 6 ele fala, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O problema da nossa tolerância, presta atenção, o problema da tolerância é que quando eu me torno tolerante, eu estou abrindo espaço para que aquilo deixe de ser uma exceção e se transforme na regra. Em relação a pecado, não há tolerância. Em relação a pecado, não há tolerância. Quantos pecados Deus vai aceitar que entrem no céu? Conta para mim aqui. Qual pessoa...
lavada 50% no sangue de Jesus, entrará no céu. 95% não vai ter. Agora, se Deus é 100% santo e exige disso, esse nível de santidade, por que nós somos tolerantes no nosso meio? É uma incoerência eu dizer que eu sou filho do Senhor e discípulo de Jesus e pensar com um pensamento diferente do de Cristo. Eu estava falando com o Shen agora, uma palavra que deixa a gente irritado é incoerência, né? Incoerência é uma coisa que choca a gente. E há muitas incoerências, e nós também temos as nossas. Mas eu vou lá para frente. Lançai fora o verme e o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora, lá ele fala no versículo 9, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Agora presta atenção no versículo 10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Paulo está aqui argumentando pelo absurdo. Ele está falando que, obviamente, no mundo em que nós estamos vivendo, você vai conhecer gente impura, você vai conhecer gente viciada, você vai conhecer gente que pratica corrupção, você vai conhecer gente que é viciada em bebida, você conhecerá gente que pratica violência, e evidentemente não dá para você não falar com nenhuma delas e colocar um capacete aqui na sua cabeça e não se comunicar com elas no seu trabalho ou na sua escola. Ele não está falando desses caras, ele está falando daqueles dentro da igreja. Olha lá. Versículo 11. Agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão... então agora tem uma cláusula, né, uma condicional. Aquele que se dizendo irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda comais. O nosso padrão tem que ser muito alto dentro da casa de Deus. Se nós formos laços, se nós formos vagos, né, folgados em relação aos padrões de santidade de Deus, o pecado mina a igreja, e a igreja perde a autoridade para combater no reino de Cristo. Eu volto lá ao versículo, lá, Salmo 101. Não, como é que ele fala? 3 lá? Aborreço o proceder dos que se desviam. Quem se desviou estava dentro. Não está falando dos de fora. Não está falando dos de fora. Está falando dos que estão dentro e que escorregam. Meu querido, minha querida, é nosso dever. É dever sadio confrontar o erro na casa de Deus. E não fala, não, cada um tem sua vida, cada um tem sua verdade, cada um tem seu jeito, esse assim, aquela assado. Isso não existe na Escritura. Se eu quero encontrar o Senhor, o caminho é esse aqui. O salmista tomou 3 decisões. A primeira, eu vou abrir meu coração. Eu serei sincero. Eu não vou guardar nada, não vai ter nada escondido na minha vida que os outros não possam saber. Eu não tenho vida dupla. Segundo, eu não vou colocar maldade nos meus olhos, porque eu sei que eu serei seduzido se eu colocar. Então eu vou ficar longe dessa maldade. Terceiro, quando eu vir alguém fazendo errado, não vou apoiar de maneira alguma. Eu aborreço, eu detesto, eu me ofendo com o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. E aí o versículo 4, então, é a síntese dessa fala do salmista. Longe de mim o coração perverso. Ele não está falando da outra pessoa. Ele está falando longe de mim que eu tenha um coração perverso. Por isso que ele fala, eu não quero conhecer o mal. Quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus plantou todo aquele Éden maravilhoso e lá havia 2 árvores. E uma era a árvore da vida, e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus disse, não coma dessa árvore, não coma.
mas o homem quis conhecer. Queda. E o salmista, sabendo que conhecendo o mal, ele não pode ter esse encontro de comunhão com Deus, então ele declara: longe de mim, eu não quero nem tocar, eu não quero nem saber, eu não quero nem ouvir, eu não quero nem ver, nem ler, eu não quero saber porque eu não quero me contaminar. Longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Eu queria deixar essa palavra curta de despedida desse ano para vocês. Eu sou muito radical, algumas pessoas não me entendem, nem aqui dentro da igreja e lá fora da igreja menos ainda. Mas eu aprendi que tudo que Deus fez é sistema binário, ou é 0 ou é 1. 0, 1, 0, 1, não tem meio. Não existe uma coisa no meio do caminho. Nós, humanos, gostamos muito de achar os pontos de equilíbrio, um pouquinho disso, um pouco daquilo. Nós fazemos isso, mas Deus não fez isso. Jesus, quando nos amou até o fim. Deus foi tão radical no tratamento do pecado, que não tendo outra possibilidade, colocou o filho dele na cruz. Não achou outra saída, não houve outra saída no meio do caminho, não houve acordo. Ou vai filho para a cruz ou não tem jeito. E se a gente quiser agradar o Senhor nessa terra, e se a igreja quiser ser vencedora, e se a gente quiser ainda resgatar algumas almas antes de Jesus voltar, a gente vai ter que procurar viver o Evangelho como Cristo ensinou. Quanto mais apertar, mais séria a coisa vai ficar. E mais firmes terão de ser as suas decisões. E está apertando. E está apertando. Eu escrevi alguma coisa sobre Natal lá na internet. E eu fiquei pensando que as pessoas não comemoram muito o Natal por causa de Jesus. Claro, nós conhecemos a história, nós amamos Jesus e comemoramos o Natal. Mas, de uma forma geral, o assunto do Natal é trocar presente hoje. É numa época em que você não tem dinheiro nem para comprar o presente, você vai comemorar o quê? O que nós estamos comemorando? Você comemora Jesus, eu comemoro Jesus, mas as pessoas estão comemorando o quê? O que elas estão comemorando? Nem elas sabem o que elas estão comemorando. Se entrar numa daquelas casas onde tinha rojões ali perto do seu prédio lá, fala assim: escuta, por que esses fogos todos? Ah, porque é Natal. Mas e daí? Por que vocês estão soltando esses fogos? Ah, é porque é legal. É só isso que você tinha para me dizer. Você não tem mais nada para me dizer. Do que nós estamos falando nesse mundo? Portas adentro da minha casa, terei coração sincero. 2. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. 3. Aborreço o proceder dos que se desviam. Não tolere. Essa tolerância vai virar contra a própria igreja, contra a sua vida, contra nós todos. Não tolere. Não tolere. Claro que você não vai sair colocando ninguém para fora da igreja. Nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. Mas esse pensamento do mundo, cada um tem a sua verdade, cada um faz como é, não tem nada com isso. Não, você tem sim. É a casa do teu pai que está sendo lesada. Você tem tudo a ver com isso. Quando eu era pequeno, às vezes a mãe fazia, nos nossos aniversários, a mãe fazia festas lá em casa. A hora da festa era muito legal. Antes da festa era bacana também, assim, a expectativa. Arrumar a casa para a festa não era muito bom, mas a gente era a parte ruim do trabalho, né? Mas depois da festa era uma tristeza só. Quando a mãe subia e via o andar de cima
de pernas para o ar, as paredes com marca de sapato, os banheiros imundos, porque ela estava lá servindo salgadinho doce lá em cima, ela não sabia o que a gente estava fazendo lá para cima, né? E ela ficava louca, né? Mas ela ficava muito furiosa. Quase que era melhor não ter comemorado aniversário. Menos, mas enfim, acho que deu para entender. Claro que a criança com 12, 13 não entende, né, por que a mãe está tão brava. Mas hoje eu olho e falo, se fosse na minha casa eu não ia gostar. É a casa do pai. É a casa do pai. Aqui é a casa do pai. As pessoas não vão meter o pé na parede aqui. Ah, não vão, não. Vão respeitar. E só não vai entrar no carro do meu pai e não vai acender o cigarro. Meu pai não gosta. Eu estava acostumado com cigarro. Na faculdade todo mundo fumava. Professor fumava. Eu conheci professor que acendia o cigarro no outro literalmente. Eu vi, era um no outro assim. Eu nem sei o que ele falou, mas eu lembro quantos cigarros ele fumou na aula que eu estava contando. Eu estava acostumado com isso. Mas o carro era do meu pai. E eu te convido nessa noite a fazer como é que eu vou falar? Uma recapitulação. Faça um autoexame. Quero que você faça o autoexame. Porque ele falou, como é que eu vou te encontrar, Senhor? Quando virás ter comigo? Eu vou andar no caminho da perfeição. Complicado isso. Muito complicado. Mas ele te convida, o Senhor nos convida a andar no caminho da perfeição. Com temor de Deus. E aqui estão 3 chaves importantes. Eu conheci o mal. Não foi bom conhecer o mal. Você também conheceu vários males. Foi bom para você? Eu não quero conhecer mais mal. Eu não quero. Já basta o que eu já conheci. Eu não quero mais. Então, eu vou procurar o caminho do Senhor. Eu vou te convidar hoje a fazer diferente. Em 2011, eu disse àquelas pessoas que estavam no retiro, a tua vida pode estar toda podre, você pode estar com vida dupla, você pode estar com pecado oculto. Deixa eu te contar o segredo, meu querido, o teu pecado oculto um dia vem à tona. Ele vem à tona. É mais fácil você apresentar logo a unha encravada e cuidar dela. Já contei a história da encravada, Levi? Nunca te contei, já contei Anthony. O Anthony sabe. Se o Anthony falou, já contei. Ele tem memória. A memória do Anthony é fenomenal. Se você está com unha encravada, não adianta você ficar escondendo lá. Vai sair pus e todo mundo vai ver. Vai logo no pedicure e manda arrancar. Está estragado. E essa é uma noite de conserto. Mas, na verdade, é porque é um reinício. Nós sempre estamos renovando os ciclos, né? Eu quero te convidar nessa noite a ficar em pé no seu lugar aí. E eu quero orar com você. Você vai ter que ser muito macho, ou fêmea também. Né? Porque você vai ter que vir aqui à frente e pedir oração. Muito lodo acumulado durante muito tempo. Eu via como se um riacho nascesse de algum lugar, aquele rio ficando caudaloso, veloz, e ia batendo naquele lodo acumulado. Esqueci o nome agora disso, uma dali que tinha ficado naquele fluido, e arrancando do lugar, a água do rio vai fluido. O Anthony viu durante o louvor que é como se passasse um rio pelo fundo do leito do leito do rio, houvesse muito lodo acumulado e a água ia passando, ia tirando esse lodo todo, ia purificando, e o rio ficava largo e profundo, né, e puro. É o que Deus quer fazer. Deus quer purificar nossas vidas. É interessante porque esse salmo foi um divisor de águas na minha vida. E assim como todos os textos da Bíblia, a gente de vez em quando precisa voltar lá, eu também de vez em quando preciso recitar esse salmo e lembrar esses votos que eu fiz. Você também tem que lembrar. Eu deixo como um conselho de pastor para você. Memorize o Salmo 101, pelo menos os 4 primeiros versículos.
Memorize e vá recitando durante o dia. Mas hoje eu quero te convidar. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos renovar um pacto com o Senhor. Um pacto para não colocar coisa suja diante dos olhos. Talvez você não esteja conseguindo, você está vendo injustiça. Talvez você goste de ver a pornografia. Talvez você goste de ver, sei lá, novela e vem a traição e aquele monte de coisa. Às vezes você gosta de ver todo tipo de coisa que ofende o Senhor aí. Não sei. Né? Eu estou te convidando a vir à frente aqui. Às vezes você gosta de violência. Violência faz mal. Lá em casa nós tivemos uma demonstração disso. Ficou um videogame bobo. Pode fazer mal e depois... E entra porque pega a casa toda. Aleluia. Talvez você esteja sendo muito, muito compassivo, muito tolerante. Você sabe que tem coisa errada acontecendo ao seu redor e você está só assistindo. Não é da minha conta. Claro que é, meu querido, da minha conta também, da sua. Eu estou te convidando hoje a se posicionar. Se você quer encontrar o Senhor no meio do caminho, você tem que passar por isso. O salmista recebeu essa revelação. Quantos querem oração aqui hoje? Eu queria trazer uma palavrinha do Novo Testamento, uma recomendação de Paulo, que bate em cima dessas coisas que o Fábio está ensinando aqui. Está em Filipenses, no capítulo 4. Depois de tratar da questão da ansiedade e tratar de tornar conhecido diante de Deus aquilo que nos perturba, aquilo que nos traz ansiedade. E ele fala para nós colocarmos diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede o entendimento, ele guardará o nosso coração. E o versículo seguinte, ele fala exatamente isso, essas coisas que o Fábio colocou. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. A verdade é que, seguindo o caminho do que o mundo nos apresenta, a nossa mente vai ser carregada com informações opostas a isso que Paulo está ensinando. E o processo é aqueles 3 pontos. Esconder as coisas, a outra parte, ficar olhando, né, as coisas, isso vai enchendo a cabeça de coisas. E tende a nos levar a uma corrupção, a uma deformação daquilo que nós pensamos e sentimos. E ele coloca isso, e no 9 ele fala: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E ele conclui: e o Deus da paz será convosco. E eu escrevi na Bíblia: paz que vem da prática, do exercício da fé. E eu queria trazer essa palavra, ela é simples, mas é disso que ele está falando, é dessas recomendações de Paulo. Eu vou perguntar só mais uma vez. Por outro lado, se a nossa mente se encheu de coisas, nós precisamos esvaziá-la. É desse departamento que está se tratando. É disso aí. Eu gostaria de acreditar que eu estou falando com um povo todo que está absolutamente livre. Mas eu sei que não é verdade, porque se estivéssemos totalmente livres, nós estaríamos voando nas coisas de Deus aqui. E nós não estamos. Eu não sei de nada da vida de ninguém. Mas eu sinto que a gente precisa deixar algumas coisas de lado. Porque se a gente quiser ir mais alto, a gente vai ter que tirar mais peso. Então eu vou te convidar mais uma vez. Deus quer te usar, mas você precisa se posicionar.
Você não tem que confessar nada para mim, eu não quero saber. Mas você veio até aqui à frente, Deus vai ouvir tua oração. Você está bem aí, então você vai levantar suas mãos e você vai orar. Deus está aqui nesse lugar, me ouvindo o nosso povo. Deus vai nos capacitar para fazer a vontade dEle. Em nome do Senhor Jesus agora, Pai. Que essa palavra seja gravada como selo nos corações e nas mentes dos meus irmãos aqui. Pai, livra-nos, Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor. Eu quero começar pedindo, Pai, por todo aquele que tem guardado o segredo no seu coração. Sentimentos, pensamentos ruins, comportamentos duplos, por todo aquele que tem chegado à casa de Deus com um discurso bonito, mas fora da casa do Senhor, tem usado sua boca para proferir mentira, para dizer coisas obscenas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que venha com o teu perdão sobre todos nós aqui, Senhor. Todos nós. Toda pessoa que tem guardado rancor e não tem ido até o seu irmão e tratado. Toda pessoa que abraça o parente, o irmão, o pai, a mãe, mas não consegue amá-los de verdade. A esposa, o marido, os filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor venha e transforme, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos poder entrar nesta casa com a certeza de que nós somos aquilo, a mesma coisa, dentro e fora dela. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir todas as pessoas que têm os seus ouvidos e os seus olhos atraídos pelas coisas injustas, ó Pai. Pelos ensinos do mundo, pela mentalidade fútil que está espalhada por esse planeta, Senhor. Pensamentos antibíblicos, pensamentos do anticristo que vai governar este lugar um dia. Pai, limpa-nos, Senhor. Todo olhar que tem sido atraído, pelo olhar vem a cobiça, e a cobiça dá à luz o pecado. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos força para rejeitarmos o mal em nossas vidas, Pai. Todos nós, Pai, que temos sido complacentes e muito tolerantes com o mal, Senhor. Ajuda-nos a amar aqueles que não te conhecem, porque eles precisam ser ganhos para o Senhor. Nós precisamos conviver com eles para mostrar o testemunho do Senhor, para ganhá-los para Jesus. Mas aqui dentro, Senhor, as pessoas chegam à fé para serem transformadas. E que o Senhor possa usar nossas vidas para transformar as pessoas. E não para sermos coniventes com os erros delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloque em nós amor pelas pessoas que falham. Mas, acima de tudo, coloque em nós amor pelo Senhor. Pelo Senhor. Porque esta é tua casa. Aqui é tua família. E o Senhor é o dono deste lugar. E a tua casa convém a santidade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, a minha oração, e eu creio que é de cada um aqui, nós não queremos conhecer o mal. Nós não queremos conhecer o mal. Nós não queremos conhecer o mal, Pai. Jesus uma vez disse que aquele que pratica pecado se transforma em escravo do pecado. Nós não queremos conhecer o mal. Não queremos conhecer o mal. Livra-nos, Senhor Jesus. Eu peço em teu santo nome. Que o teu sangue hoje passe aqui. Que venha a tua água aqui e limpe. Carregue embora. Carregue lá para a rua, Senhor, todo mal. Todo lodo, Senhor. Toda sujeira que está no fundo, Senhor. O Senhor que veio escondido. O Senhor que nos conhece melhor do que nós mesmos. Venha, Senhor, venha mudar. Venha mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma vida nova para você, viu?
Para você que esteve aqui na frente, o Senhor me mostrava aquela parte, eu aborreço, último o proceder dos outros. E aí eu vi os joelhos de quem estava aqui, de alguns, né, como se dobrasse, mas o Senhor fortalecendo os joelhos e dando mais firmeza nos posicionamentos. E às vezes é passar por não ser entendido, mas vai fazer diferença na tua vida. Quando você tiver uma firmeza para falar, é assim que eu creio, é assim que é. É assim que Jesus quer fazer na tua vida também. Amém? Então, seu joelho não mais trôpego. Em nome de Jesus. Amém. Vocês foram abençoados? Amém? Graças a Deus, né? Sábado que vem já é 2016, tá? Mas para quem estiver aqui em São Paulo, haverá reunião de jovens. Não vamos falar sobre mordomia, porque tem muita gente fora, mas haverá culto normal aqui. Amanhã também tem culto, 6h15. Né? Vamos chegar aqui mais cedo, né? Especialmente o pessoal do louvor tem que chegar mais cedo também. Vamos chegar com coração quente para adorar o Senhor aqui. Jesus é muito bom. Jesus tem sido muito bom conosco. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Toda glória seja o teu nome, Senhor Jesus. Toda glória seja o teu nome. E o que nós cantamos hoje é verdade, Senhor. Abre os olhos, porque eu quero te ver. Abre os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar. Mas isso só se for no teu caminho, porque o Senhor não vai desviar do caminho da perfeição. Então eu quero te pedir que o Senhor me ajude a ser perfeito. E eu não tenho essa condição, mas o Senhor pode fazer isso em mim. E pode fazer nos meus irmãos também. Então, faça, Senhor. Faça dessa forma. O teu Espírito venha nos controlar. Mente, ação, palavra, sentimento. Venha nos controlar, Senhor. Para que possamos fazer a tua vontade. A nos dirigir para casa agora, Senhor. Traga-nos em paz amanhã. Para adorarmos o teu nome nesta casa. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós te amamos. E nós te aplaudimos em nome de Jesus. Amém.